Olá, sejam muito bem-vindos à Casa de São Francisco de Assis. O meu nome é Tayane, faço parte do grupo de colaboradores da casa. Muitos já me conhecem, já me viram por aqui, por esse canal. E eu estou aqui mais uma vez para estudarmos juntos as obras do nosso codificador, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse nosso guia espiritual, esse nosso guia moral que traz os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, os quais a gente tenta ir aprendendo e principalmente aplicando nas nossas vidas, tentando aplicar nas nossas vidas para que a gente vá se aprimorando. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados todos nós que somos aflitos, que temos dores, que temos dificuldades, que temos essa oportunidade de estarmos enfrentando essas dificuldades para que possamos evoluir. Bem mais fácil seria se nós evoluíssemos pelo amor, não é mesmo? Me lembra muito o dia que eu cheguei na casa pela primeira vez e eu ouvi a seguinte frase: até que enfim chegaste até aqui. Poderia ter vindo pelo amor, mas veio pela dor. Tudo bem, vamos trabalhar isso. Isso me marcou muito porque a grande maioria de nós procura uma ajuda espiritual, uma ajuda médica, uma maneira de sair, de mudar a forma de viver através da dor. E não simplesmente por um despertar da consciência, né? Não pelo amor. Isso ainda faz parte da nossa imperfeição, de seres imperfeitos que ainda somos. Mas está tudo certo, né? Isso está relacionado a cada um de nós, a nossa etapa de evolução. Nesse capítulo, nós vamos estar falando sobre a resiliência e a resignação. De que forma que nós vamos encarar, viver, sobreviver, passar por todas essas dificuldades, por todos os sofrimentos, com resiliência e resignação. Nós bem sabemos que ninguém está aqui nessa jornada, nesse processo reencarnatório a passeio, né? Nós temos males físicos e males morais, dores físicas e dores morais. Esse capítulo fala muito sobre a divisão das dores físicas, que elas são aquelas que podem ser evitadas, né? Tipo um acidente, né? Se agirmos com prudência, nós podemos evitar acidentes. Se não consumirmos álcool, drogas ilícitas, nós podemos evitar muitos problemas de saúde e problemas de relacionamento. E dentre os males físicos também tem aqueles que nós não podemos evitar, né? Que são os desgastes naturais do nosso corpo físico, né? Ou ainda aquelas dificuldades que nós trazemos ao reencarnar, algum problema físico, algum problema mental, né? Uma predisposição genética para algumas doenças. E nesse capítulo fala também dos males morais. Os males morais, eles estão divididos nos aqueles ocasionados na vida atual e aqueles que nós ocasionamos lá em encarnações anteriores, vidas anteriores, e hoje nós viemos resgatar esses males que nós geramos através de alguma dificuldade que nós estamos enfrentando nesta encarnação. Por isso a importância de vivermos corretamente para não gerarmos problemas
futuros, para essa encarnação ainda ou para uma próxima. Os males da vida atual está muito relacionado com a forma como a gente vive, com as nossas dores, né? Se nós vivemos com imprudência, como eu havia falado, nós vamos gerar muitos desastres, nós vamos gerar muitas doenças. Se nós temos orgulho, se o orgulho é muito forte em nós, se é uma vicissitude que nós carregamos, nós vamos provavelmente gerar relacionamentos conflitantes, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Se nós vivemos com egoísmo, nós vamos gerar muito desamor, né? A partir do momento que eu não volto o meu olhar para outras pessoas, que eu sou uma pessoa egoísta, eu vou gerar muito desamor na minha vida, né? Eu vou deixar de lado muitas das minhas obrigações com os meus familiares, ou com as minhas obrigações no trabalho, com todos os meus relacionamentos, e isso vai me gerar desamor. Então, esses são os males que o capítulo fala. Mas, de que forma que nós vamos encarar todos esses males? Sejam eles físicos, sejam eles morais. E aí, no livro Ação e Reação, o André Luiz nos traz uma explicação que eu trouxe aqui para nós sobre as etapas, né? E aí ele cita um exemplo que é da doença, tá? Que eu trouxe aqui para a gente relacionar com todas essas questões, todos os males que nós vivemos e a forma que nós vamos aceitando tudo isso nas nossas vidas e lidando com essas dificuldades. Nesse livro, então, Ação e Reação, André Luiz fala da doença como exemplo. Ele fala que primeiro nós sofremos os desajustes das nossas energias físicas e psíquicas, né? Nós viemos lá com uma predisposição genética para desenvolver uma determinada doença, né? Porque toda a minha família tem aquele problema e eu trago a predisposição na minha genética. Mas ao longo da vida eu sofro algum desajuste na minha energia física, na minha energia psíquica, e aí eu gero a doença. A doença se desenvolve no meu organismo. Com a doença, no primeiro momento, vem a revolta. Nos revoltamos, nos colocamos em posição de vítima. Isso a grande maioria de nós, né? Não estou falando daquelas pessoas que aceitam, que vivem com resiliência. Muitos de nós não temos a resiliência, né? Ser resiliente é aceitar tudo o que está acontecendo na nossa vida de uma forma mais calma, mais pacífica, reorganizar as ideias e ir procurando uma solução, né? A grande maioria de nós tem a doença ou tem o problema, seja ele qual for, e vem a revolta, né? Normalmente na revolta a gente sofre muito, culpa as outras pessoas, culpa Deus, culpa o mundo, culpa o universo, né? Por que que isso está acontecendo comigo, né? O que eu fiz para merecer isso? Esse é o primeiro estágio, né, da doença. E depois, pouco a pouco, a dor vai fazendo o seu papel de regenerar, né? Vai regenerando, nós vamos aceitando. Chega um momento que a gente diz assim, que a gente pensa assim, bom, não adianta mais lamentar. Estou passando por isso, vou ter que encarar e eu vou aceitando a dor, né? É aí que a gente começa a resignação, é aí que a gente começa o processo de se resignar, aceitar o que nós estamos vivendo. Um quarto estágio seria quando a gente começa a entender
o porquê que a gente passou por aquela dificuldade, por aquela dor. A gente começa a investigar o que ocasionou esse sofrimento, né? Por que eu estou passando por isso? Vamos repensar a vida, né? De que forma que eu estou vivendo para mim ter desenvolvido essa determinada doença, né? De que forma que eu estou vivendo para mim estar passando por essa dificuldade que eu estou passando. E o quinto estágio, André Luiz menciona que seria o estágio do reajuste. Não basta a gente repensar a forma que a gente está vivendo, o que gerou aquela doença, aquela dificuldade. Nós precisamos nos refazer, nós precisamos nos arrepender, identificar e nos refazer o caminho, fazer de uma forma diferente. E aqui no Evangelho, Deus nos diz a seguinte frase, a seguinte mensagem: Deus nos deu a inteligência, a vontade e o sentimento para reverter as situações. É com este objetivo que voltamos a reencarnar. Não para repetir histórias que não deram certo, mas para mudarmos tudo aquilo que não nos fez feliz, dentro de nossas possibilidades e limitações. Muitas vezes nos conformamos com as vicissitudes por comodismo, porque na verdade não queremos mudar. Estamos repetindo no presente os erros do passado, agravando cada vez mais os nossos débitos para as reencarnações futuras. Então é muito importante termos isso na nossa consciência, né? É muito importante a gente entender, né, em primeiro lugar, que nós não estamos aqui a passeio, que a gente deve sim buscar a felicidade, mas que encarnados no mundo de provas e expiações como estamos, que é a Terra, devemos buscar a felicidade, mas não estamos vivendo no mar de rosa. Ainda estamos vivendo num mundo de muita dor, de muito sofrimento nas nossas vidas ou ao nosso redor. E nesse capítulo ainda fala das formas de lidar com a dor, né? Cabe a cada um de nós escolhermos a forma que nós vamos lidar com as nossas dores, né? Alguns de nós se apegam à dor, né? Porque não quer fazer nada para superar essa dor. Vou me apegar, né? É uma falsa resignação. Vou ficar apegado na minha dor. Eu tenho essa desculpa que eu tô passando por esse sofrimento, eu sou uma coitada, as pessoas vão ter pena de mim, e as pessoas ficam apegadas nesse sentimento e nessa situação. Outras pessoas enfrentam a dor de uma forma ativa, né? Vou lá, vou resolver, eu vou no médico, eu vou resolver esse problema de saúde, eu vou resolver o meu problema do divórcio, eu vou fazer, né? De uma forma ativa, mas sempre negativa, sempre reclamando, esbravejando, né? Sempre lá no subconsciente, culpando as pessoas sobre tudo que está sofrendo, sobre os males, sobre as dificuldades, né? E aí tem aquelas pessoas que são resilientes, que eu havia falado lá, né? Que ainda são uma minoria, que são aquelas pessoas que conseguem superar, driblar as dificuldades, né? Buscam novos objetivos para as suas vidas quando não há outro jeito. São pessoas que ressignificam a dor, aceitam, buscam uma forma de resolver. Se não há solução, ressignificam, buscam um novo olhar, uma nova forma de viver,
né? E aí nós temos grandes exemplos, né, ao longo da nossa história, exemplos atuais, pessoas conhecidas, né? Nós temos um rapaz que participou de um reality, o Fernando Fernandes, né, que ele teve um acidente e perdeu os movimentos da parte inferior do corpo, né, as pernas. Hoje ele é cadeirante e ele é um esportista. Ele ressignificou a vida dele. Ele não pôde mais mudar o que tinha acontecido com ele, mas ele conseguiu ver um outro olhar, ver uma outra forma de viver bem, fazer o que gosta, né? Hoje ele pratica diversos exercícios físicos, é um atleta, é um competidor, né? Hoje mesmo eu pratico corrida de rua na minha vida. Isso me traz muito alívio para a parte emocional e eu acabo também cuidando do meu corpo físico. E eu encontro nas corridas muitas pessoas que são deficientes visuais. E eles também ressignificaram a vida, eles correm acompanhados de corredores, né? Inclusive eu já carreguei, né? Corri junto com um deficiente visual, né? Nós usamos bracelete para unir os pulsos e a gente conseguir, né, direcionar esse atleta da melhor forma possível. E é impressionante a alegria dessas pessoas de estar ali participando, de não ter se acomodado na sua dificuldade, né, de poder estar vivendo normalmente como nós que enxergamos estamos vivendo. Então, meus irmãos, a jornada não é fácil para ninguém. Todos nós temos as dificuldades. Muitas vezes o que é muito difícil para mim não é muito difícil para ti, que está aí do outro lado, e vice-versa. Mas cabe a nós acharmos a melhor forma de lidar com essas dificuldades, para que possamos, se não termos a resiliência de aceitar numa boa, mas que a gente possa ir aos poucos ressignificando, né? Conseguindo atingir uma resignação diante dos nossos sofrimentos, que a gente possa aos poucos ir melhorando a forma de encarar e de lidar com as nossas dificuldades e principalmente buscando evoluir, sempre evoluir, para que a gente não dificulte a vida das pessoas ao nosso redor e as nossas próximas oportunidades de reencarnação, essa grande oportunidade que a gente tem de estar aqui buscando essa evolução. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Esse barulho gigantesco de chuva é porque nós estamos enfrentando nesse período grandes chuvas e eu precisava estar aqui conversando com vocês, e todos os dias a gente ia presenciar esse barulho de chuva, então estamos aqui com esse barulhinho ao fundo, tá certo, meus irmãos? E vamos orar também para todas as pessoas que têm dificuldades iguais, menores ou maiores que nós, né? Se a gente não pode ajudar de outra forma, que seja através da oração, enviando boas energias para todas as pessoas e para nós mesmos, certo? Obrigada mais uma vez por essa oportunidade e até breve.